Vídeo é apresentar a solução das questões da prova de mecânica dos pavimentos do ano 2020. A primeira questão era uma questão sobre pavimento rígido. Uma rodovia apresenta o seguinte tráfego comercial acumulado durante os primeiros 20 anos após a sua abertura. Então, o tipo de veículo e a quantidade de veículos previsto para passar em 20 anos. Pede-se, aplicando o método PCA, dimensionar o pavimento de concreto mais econômico, que atenda às solicitações de tráfego. Dados complementares, CBR de subleito 4%, será empregada a subbase de 15 centímetros de material granular, os acostamentos não serão de concreto, será empregada barras de transferência, o tráfego é considerado muito pesado, com grande frequência de caminhões, será usado concreto com resistência característica à tração de 4,5 MPa e admitir que os veículos trafeguem com as suas cargas máximas legais. Preencher a planilha seguinte com os dados finais do pavimento. Então, essa é a planilha típica, padrão do método PCA 84. Bom, inicialmente, nós temos que transformar o tráfego em número de eixos por tipo. Então, a primeira providência é transformar o tráfego dos veículos em número de eixos. Então, começando pelo caminhão 2C. O caminhão 2C, que vai passar 34 mil, ele tem um eixo simples de roda simples e um eixo simples de roda dupla. O caminhão 3C, ele tem um eixo simples de roda simples e um eixo tandem duplo. Então, um eixo simples de roda simples e um eixo tandem duplo. O caminhão 2S2, ele tem um eixo simples de roda simples, um eixo simples de roda dupla e um eixo tandem duplo. Então, um simples de roda simples, um eixo simples de roda dupla e um eixo tandem duplo. O caminhão 3S3, que vai passar 27 mil vezes, ele tem um eixo simples de roda simples, um eixo tandem duplo e um eixo tandem triplo. Tandem duplo e tandem triplo. E por último, o caminhão 3D4, que vai passar 45 mil vezes, ele tem um eixo simples, roda simples, e 3 eixos tandem duplo. 3 eixos tandem duplo. Então, vamos totalizar o número de eixos. Se o primeiro vai passar 34 mil vezes, então são 34 mil eixos simples de roda simples e 34 mil eixos simples de roda dupla. O caminhão 3C, que vai passar 36 mil vezes, então vão passar 36 eixos de roda simples, 36 mil, e 36 mil eixos tandem duplo. A mesma coisa o caminhão 2S2, que vai passar 25.500, ele vai passar 25.500 eixos simples de roda simples, 25.500 simples de roda dupla e 25.500 tandem duplo. O caminhão 3S3, que vai passar 27 mil vezes, então serão 27 mil eixos simples de roda simples, 27 mil tandem duplo e 27 mil tandem triplo. E por último, o caminhão 3D4, que vai passar um eixo simples de roda simples e 3 tandem duplo. Então, 3 vezes 45 dá 135 mil eixos tandem duplo. Somando-se os eixos, então nós teremos 167.500 eixos simples de roda simples, 59.500 eixos simples de roda dupla, 223.500 eixo tandem duplo e 27 mil tandem triplo. Como a gente sabe que a carga máxima legal do eixo simples de roda simples é 6 toneladas, o simples de roda dupla é 10, o tandem duplo é 17, o tandem triplo 25,5, nós podemos agora ir então para a planilha de cálculo. Numa primeira ideia, normalmente se começa com um pavimento de 20 centímetros, já que a espessura normalmente é algo em torno de 20 centímetros. Eu não sei, vamos começar verificando se o pavimento de 20 centímetros passa. Então, espessura 20 centímetros, o K do sistema, se ele tem CBR 4% e se ele tem 15 centímetros de base granular, entrando na tabelinha do método, a gente obtém um K do sistema subleito, subbase, de 38 MPa. A resistência característica é 4,5, foi dado, juntas com barra de transferência sim, acostamento de concreto não vai ter, dados de projeto, o período é 20 anos e o fator de segurança eu adotei 1.3. Poderia ser 1.2,
ou 1.2 ou 1.3. Como o tráfego é de caminhões muito pesados, eu adotei um coeficiente 1.3. Com esses dados, nós obtemos na tabela do método PCA a tensão equivalente e o fator de erosão. Então, entrando nas tabelas do método, obtém-se a tensão equivalente, 1,82, e o fator de erosão, 2,83. A tensão equivalente, 1,82, dividido pela resistência característica de 4,5, me dá um fator de fadiga de 0,4. Então, este fator de fadiga é a razão entre a tensão equivalente e a tensão característica de atração. Então, dá 0,4. Eixo simples. O método trabalha com carga em quilonewton, então nós transformamos 6 toneladas como sendo 58 quilonewtons e 10 toneladas 98 quilonewtons. Normalmente se entra em ordem decrescente, entrando com o eixo mais pesado. Então o eixo de 100 toneladas, vezes o fator de segurança dá 127, então 98 vezes 1.3, 127, e ele vai passar 59.500 vezes. O eixo de 58 kN, que é o de 6 toneladas, vezes o fator de segurança vai para 76 kN, e ele vai passar 167.500. O eixo tandem duplo, 17 toneladas, que é 167 kN, vezes 1.3, 217, ele vai passar 223.500. E o eixo tandem duplo de 25,5 toneladas, equivale a 250 kN, vezes o fator de segurança 1.3, 325 kN, e ele vai passar 27.000 vezes. Então, sabendo-se o fator de fadiga para eixo simples inicialmente e o fator de erosão, entra-se no nomograma do método. E aí, quem tiver dúvida, consulte a aula. Entrando no nomograma, obtém-se o número admissível de repetições. Então, fator de fadiga 0,4 e carga de 127, obtém-se o número de tensões, número de repetições admissíveis, 13,355. Ora, mas na verdade vão passar 59.500. 59.500 dividido por 13,355 dá um consumo de fadiga de 446%, ou seja, está passando 4,46 vezes mais eixos do que o admissível. Então, o consumo de fadiga dá 446. Só por aqui o cálculo já poderia parar, porque estourou a fadiga, já que a soma do consumo de fadiga não pode ultrapassar 100%. Então o cálculo poderia parar por aqui, porque se um deles já deu mais de 100% de consumo de fadiga, não precisava continuar. Mas, se quiser continuar, entrando de novo com o fator de fadiga no nomograma e com o eixo simples de 76 toneladas, obtém-se um número ilimitado de repetições. Então esse eixo não consome fadiga. Entrando-se na tabela do PCA, para eixo tandem duplo, obtém-se uma tensão equivalente de 1,61 e o fator de erosão de 2,98. Então, esses valores são obtidos da tabela do método. Dividindo-se a tensão equivalente pela tensão característica 4,5, obtém-se o fator de fadiga de 0,36. Agora, entrando-se no nomograma do método, para tensão de fadiga 0,36 e eixo tandem duplo de 217, obtém-se o número de repetições admissíveis de 1.800.000 vezes. Como vão passar 223.500, dividido 223.500 por 1.800 dá 12,4. E por último, o eixo tandem triplo, entrando-se na tabela do método PCA, obtém-se uma tensão equivalente de 1,22 e um fator de erosão de 3,1. Dividindo-se a tensão equivalente pelo FCTMK, obtém-se um fator de fadiga de 0,27. Lembrando que agora para entrar no nomograma do eixo tandem triplo, o método usa dividir o eixo tandem triplo por 3 e entrar no nomograma como se fosse eixo simples. Então ele não tem nomograma para eixo tandem triplo. Nós temos que usar o nomograma do eixo simples, dividindo a carga no eixo por 3. Então, entrando com o fator de fadiga 0,27 e 1/3 desse tandem triplo, no nomograma de eixo simples, vamos obter um número ilimitado de solicitações. Então, o consumo de fadiga será 0.
Bom, somando-se, então já está verificado que esse pavimento não passou por fadiga. Então nem adianta fazer por erosão. Vamos aumentar a espessura, já que 20 centímetros não passou. Então vamos repetir o cálculo para 21 centímetros de espessura. Fazendo-se a mesma conta, que não muda nada, o que vai mudar agora é a tensão equivalente e o fator de erosão. Então, entrando na tabela do metro, a tensão equivalente é 1,7 e o fator de erosão é 2,77. Entrando nas tabelas do metro. Dividindo-se a tensão equivalente por 4,5, acha-se um fator de fadiga de 0,38. Entrando-se no nomograma, com o fator de fadiga 0,38 e um eixo simples 127, obtém-se 35.240, número admissível de repetições. Ora, mas esse eixo vai passar 59.500, muito maior do que o número admissível de repetições. Então, dividindo-se o número de solicitações previstas pelo número admissível, já se vê que ultrapassou mais de 100% do consumo de fadiga. Então o cálculo já poderia parar por aí, nem precisava fazer mais nada, já que só essa carga de 10 toneladas ela já consumiu toda a fadiga. Então 21 centímetros é insuficiente. Vamos aumentar a espessura mais 1 centímetro para 22. Então, aumentando-se a espessura para 22, nas tabelas do método, obtém-se uma tensão equivalente de 1,59 e um fator de erosão de 2,71. Dividindo-se a tensão equivalente por 4,5, dá um fator de fadiga de 0,35. Entrando-se no nomograma, fator de fadiga 0,35 e uma carga de 127 kN, eixo simples, obtém-se um número admissível de repetições de 140.000. Dividindo 59.500 por 140.000, obtém-se 42,5%. Opa, então ainda temos fadiga disponível. Entrando no nomograma, fator de fadiga 0,35 e eixo simples de 76 kN, obtém-se um número ilimitado de repetições. Então, zero de consumo de fadiga. Se eu dividir 167.500 por um número infinito, vai dar zero. Ok, vamos ao eixo tandem duplo. Tensão equivalente 1,44, fator de erosão 2,88. Esses valores saem das tabelas do método. Dividindo 1,44 por 4,5, que é a tensão admissível, me dá um fator de fadiga de 0,32. Entrando-se no nomograma, com fator de fadiga 0,32 e uma carga de 217 kN, obtém-se um número ilimitado de repetições admissíveis. Já dá fora do nomograma. Então, consumo de fadiga, zero. E por último, o eixo tandem triplo. A tensão equivalente é 1,09 e o fator de erosão 3,02. Tirado de tabelas do método PCA. 1,09 dividido por 4,5 dá 0,24. Agora nós vamos usar o nomograma do eixo simples. Entramos com fator de fadiga 0,24 e 1/3 dessa carga de 325, já que eu vou usar o nomograma de eixo simples. Então tem que dividir por 3 essa carga de 325. Entrando no nomograma, vamos verificar que também cai fora do nomograma. Logo, é um número ilimitado de repetições. Assim, o consumo de fadiga é zero. Somando-se o consumo de fadiga, deu 42,5. Ok. Deu menos que 100%. Vamos à erosão. Entrando com fator de erosão de 2,71 e com a carga de eixo simples de 127, obtém-se um número admissível no nomograma de 3.300.000. Ora, se vai passar 59.500 e o admissível é 3.300.000, dividindo, dá 1,8% de consumo. A segunda carga dá um número ilimitado, entrando com 2,71 e com 76 dá um número ilimitado de repetições. Assim, o consumo é zero. Eixo tandem duplo. Tensão equivalente 1,44, fator de erosão 2,88. Então, para fator de erosão 2,88 e um eixo de 217, dá um número admissível de repetições de 2.730.000.
Dividindo o número de eixos que vão passar pelo número admissível de repetições, me dá um consumo de fadiga de 8,2. Mesmo raciocínio para eixo tandem triplo. Usando-se o nomograma de eixo simples, entrando com o fator de erosão 302 e 325 dividido por 3, no nomograma de eixo simples me dá 930.000 repetições admissíveis. Dividindo 27.000 por 930.000 me dá 2,9. Somando-se os consumos de fadiga me dá 12,9. Logo, esse pavimento passou por fadiga e passou por erosão e é a menor espessura que eu consegui, 22 centímetros. Então, a resposta desse pavimento, o pavimento mais econômico, é esse pavimento de 22 centímetros de concreto. Ok? Com isso, a gente resolveu a primeira questão.